E Belo Horizonte, infelizmente, voltou a registrar muito transtorno depois de um temporal que alagou a cidade ontem. 2 horas, de acordo com a Defesa Civil, em 2 horas, regiões da cidade tiveram mais de 20% do total da chuva esperada para este mês. E aí, né, Paulão, alagamentos foram registrados na Via Expressa, Próxima Contagem, Anel Rodoviário, Antônio Carlos, Amazonas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha. Uma pessoa ficou ilhada dentro da garagem após o local ficar alagado. Quem está acompanhando a gente no canal 29 em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas e em todas as nossas plataformas, vendo imagens nada mais nada menos que Anel Rodoviário, Paulo Leite. Olha só, a água tomou conta do Anel Rodoviário. Tivemos também alagamentos lá na Sebastião de Brito, no entorno do aeroporto da Pampulha. Para quem conhece a região também já é comum, também tivemos alagamentos. Na Getúlio Vargas, viu, Paulo? Um idoso acabou ferido depois que uma árvore de grande porte caiu. A vítima acabou atingida por um galho. Felizmente não teve ferimentos graves, mas um idoso atingido. Para hoje, a previsão é de mais chuva, viu? Nós teremos aí um dia com o céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas e trovoadas, termômetros que devem marcar no período da tarde aí até 30 graus. Ô Joãozinho, eu fiquei vendo os vídeos, né, as imagens dessa tempestade de ontem, são vídeos assustadores. E eu estava me lembrando aqui, eu mudei para Belo Horizonte em 1977. E eu fui recebido logo de cara, assim, por uma tempestade dessa. Me lembro perfeitamente, eu estava atravessando a Avenida Afonso Pena, eu estava com a minha mãe, e para quem não sabe, debaixo da Afonso Pena passa um córrego. E naquela época esse córrego era aparente, o Paulo com certeza vai se lembrar, ele dividia a avenida em 2. E esse córrego encheu, rapaz, a enchente foi devastadora. Eu estava com a minha mãe atravessando a avenida, por isso que eu me lembro tão bem. Ou seja, quase 50 anos depois, né, Belo Horizonte não conseguiu dar jeito nisso. E olha que a gente teve bastante obra nesses últimos 2 anos, que tem ajudado bastante, mas ainda assim continua esse caos. Eu lembro, Ricardo, por exemplo, no início dos anos 80, quando houve um temporal enorme em Belo Horizonte, foi numa virada de ano, num começo de ano, a ponte do Perrela foi levada ali na contorno com... Sim. Na contorno com... Ali Andradas. Contorno com Andradas, ali sim. a ponte foi levada, ali foi arrastada aquela ponte do Perrela. Eu lembro dessas cenas todas. Mas Belo Horizonte, de lá para cá não se protegeu, né? Essa é a questão, né? Nós ficamos durante muito tempo sem realização de obra alguma. A gente assistia a chuva e via a chuva aumentar. Nós impermeabilizamos cada vez mais a cidade, impermeabilizamos cada vez mais o nosso sistema construtivo, casas e prédios, e aí estamos pagando o preço. O preço que a gente paga é um preço alto. Claro que a gente não pode responsabilizar o atual governante, o atual prefeito, por tudo que está acontecendo. Nós temos que entender que há um histórico de desleixo pela cidade e que não consegue ser recuperado em rápido espaço de tempo. Mas Belo Horizonte, Ricardo, eu não sei se você concorda comigo, mas Belo Horizonte tem um triste histórico, de não realizar obras fundamentais. Belo Horizonte faz pequenas obras. São raras as obras fundamentais que a gente vê na cidade. E aí, o preço que a gente paga é esse, né? Na verdade, não sou nem eu que não concordo com você e nem poderia deixar de concordar, Paulo. Quem concorda com você são os incidentes, né? Os acidentes que ocorrem todos os anos por causa das chuvas. Vamos lembrar para a população também, Paulo, que Belo Horizonte, pela própria característica de relevo, né, e também por essa quantidade de córregos que tem sob as vias, né, porque ao longo dos anos a gente foi construindo ruas, avenidas e tampando esses córregos, e como você bem mesmo falou, a gente não, por debaixo da terra, a gente não fez obras estruturantes, dá nisso aí. Eu volto a repetir, são quase 50 anos de história minha na cidade, e não há até hoje governo, né, capaz de fazer um planejamento de longo prazo para poder um dia não ter mais esse tipo de coisa. Mas, ô Ricardo, é porque é a longo prazo, né? Então, provavelmente, quem está na gestão não vai cortar ali a fita, né? Não pensa mais tempo, não vai cortar a fita. Agora, Joãozinho, para você se assustar, aqui embaixo de onde a gente está, aqui ao lado da gente, aqui, ó, descendo pela Nossa Senhora do Carmo e virando aqui na Outono e seguindo a Professor Moraes, passa um córrego chamado Acabamundo. Sim. Esse córrego passa embaixo da gente aqui. Durante algum tempo, esse córrego aqui na contorno com o Professor Moraes levantou várias vezes ali e rompeu o asfalto várias vezes. Aqui foi feito alguma coisa, porque há algum tempo não se vê alagamento naquela região, mas
Só para a gente lembrar, como disse o Ricardo, nós estamos embaixo de córregos o tempo inteiro na nossa cidade.